O vídeo de hoje vai ser sobre um assunto polêmico, que eu relutei, mas não tem como a gente não falar sobre a troca do C# pelo Rust em alguns produtos da Microsoft. Vamos bater uma ideia legal sobre isso, então se tu tá curioso para saber um pouco mais sobre esse assunto, fica aqui comigo, pega teu café e bora lá! Fala galera, Henrique Gereta por aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse assunto que repercutiu o mercado aí algumas semanas atrás, que foi a troca do C# pelo Rust em alguns produtos da Microsoft, falando especificamente sobre alguns produtos do Office 365. Então essa notícia pegou muitas pessoas de surpresa e as pessoas começaram a pensar que o C# seria descontinuado, que a Microsoft ia trocar toda a stack, do C# pelo Rust, mas isso não é verdade. Tem alguns pontos ali que a gente pode conversar sobre, que eu acredito que foi esses pontos que a Microsoft levou em consideração para ter trocado o C# pelo Rust, mas também não é um ponto de alerta, não é um ponto que a gente precisa se preocupar, porque o C# não vai ser descontinuado. E isso eu tenho total certeza porque a gente precisa falar sobre propósito de cada linguagem. O Office 365 é um produto da Microsoft que com certeza recebe centenas e centenas de milhares de requisições por dia. É impossível a gente mensurar quantas requisições eles recebem por dia. E o primeiro ponto que eles falam sobre essa troca é realmente a questão performática. É uma questão de performance para poder atender todas essas demandas. E daí, quando eles falaram isso, surgiu outra dúvida na galera, que é, tá, mas o C# não é performático? Ele é sim. Só que existe uma questão de propósito de linguagem que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala sobre o propósito da aplicação. Por exemplo, quando a gente fala em dados, muito se vê Python, mas quando a gente fala em aplicações web, dificilmente tu vai construir uma aplicação web com Python. Então, esse é o propósito de cada linguagem. Isso é o que cada linguagem fornece para nós. Mas quando a gente fala na questão de performance, que foi o que eles alegaram sobre a questão performática da aplicação, a gente tem que entender alguns pontos que eu vou mostrar agora na tela do meu computador para que fique visual ali para vocês, para a gente conseguir chegar numa ideia, a gente consiga chegar num consenso sobre o porquê a Microsoft tomou essa decisão. Então, antes de ir para a tela do meu computador, se esse conteúdo aqui realmente é do teu interesse, eu te peço para tu te inscrever aqui no canal, porque aqui no canal tem esse e diversos outros vídeos que a gente fala sobre C#, programação, carreira. Então me dá essa força, clica aqui no botão de inscreva-se, é totalmente gratuito e tu não vai te arrepender. Muito obrigado pela tua inscrição e agora vamos para a tela do meu computador. Muito bem, então já estamos aqui na tela do meu computador e a primeira coisa que a gente tem que analisar, a primeira coisa que a gente tem que olhar com os olhos mais atentos é realmente na questão de performance que eles falaram. Mas o que é uma questão de performance? Normalmente quando a gente fala em performance, a gente está falando estritamente em memória, O quanto de memória uma aplicação consome e o quanto que a gente consegue realmente melhorar esse consumo de memória para que a aplicação seja mais performática. Só que quando a gente fala sobre memória, a gente está falando sobre um abismo, sobre um oceano de informações que muitas vezes essas informações a gente desconhece. Ou, por exemplo, a gente conhece 30% de como a memória funciona. E como a gente não sabe ao certo 100% como que a gente consegue controlar isso, existem dois tipos de linguagem que podem nos ajudar ou realmente nos afastar um pouco desse gerenciamento de memória. O primeiro tipo que a gente pode falar é a linguagem de alto nível e a linguagem de baixo nível. O que isso quer dizer? Sempre quando a gente fala em alto nível, a gente fala num nível mais próximo do que o humano consegue entender, como por exemplo inglês. Então hoje as linguagens como por exemplo C#, que é uma linguagem de alto nível, a gente coda ela em inglês, a gente faz todas as instruções em inglês. Só que quando isso se transforma para a linguagem de máquina, quando o processador vai ler, quando a CPU vai ler, ele só consegue ler números. Então ele lê normalmente binário, que é 0 e 1. Só que, pessoal, para fazer essa conversão aqui, a gente precisa ter outros recursos dentro de uma linguagem de alto nível, como por exemplo uma intermediate language, uma linguagem intermediária. A gente tem que ter o processo de compilação e por isso que quando a gente passa por esses processos, a gente consegue transformar em chunk codes, em opcodes, que são os códigos de operação que o processador consegue ler. Só que, claro, esse assunto aqui é um assunto muito mais extenso e ele vai muito mais além do que isso que eu estou mostrando para vocês. Eu estou fazendo só um resumão para a gente tentar entrar num consenso aqui sobre essa mudança. E quando a gente fala sobre uma linguagem de alto nível, como por exemplo C#, a gente está falando também numa linguagem estritamente gerenciada.
O C Sharp, ele é uma linguagem gerenciada, a gente tem o nosso garbage collector aqui. Toda a questão de uso de memória, controle de memória, a gente não precisa se preocupar, a gente tem recursos dentro do C Sharp que fazem isso, só que ao mesmo tempo que esses recursos fazem isso, a gente fica a cargo da linguagem. Então a linguagem, ela controla tudo isso. A linguagem ela vai ser responsável por todo o uso de memória. Claro que dentro do C Sharp a gente tem recursos também de eu não quero utilizar a memória dessa maneira, eu quero ter um maior controle, eu posso usar o bloco chamado unsafe, né, que esse bloco nos permite fazer isso, mas ao mesmo tempo a gente ainda fica a cargo do gerenciamento dessa linguagem, a gente ainda fica a cargo de muitos recursos que a linguagem tem. Agora, quando a gente fala em linguagens de baixo nível, como por exemplo C e C++, né, o C++, a gente está falando de linguagens mais próximas do computador, mais próximas do core, mais próximas da CPU, mais próximas do 0 e 1. Então são linguagens que não são linguagens de alto nível, elas não têm esses recursos que a gente tem hoje, por exemplo, para gerenciamento de memória, enfim, ou outros recursos, e são linguagens que tudo isso a gente tem que codar, tudo isso a gente tem que controlar na mão. Então se a gente for fazer, por exemplo, o histórico das linguagens, né, para vocês entenderem essa questão de alto nível e baixo nível, eu até posso fazer um vídeo sobre esse tipo de linguagem, mas quando a gente pensa em linguagem, a gente tem que pensar nas iniciais, ali nas primeiras letras do alfabeto, né, que é o A, B e C, né? Essa é a melhor forma para a gente entender ali a origem das linguagens. Então a primeira linguagem que a gente teve foi o Assembly, né, que é uma linguagem estritamente de baixo nível. Depois disso a gente teve o Basic, né, que veio melhorias, enfim, algumas implementações que o Assembly não tinha, e depois a gente veio com o C, que foi o C, e depois o C++, né, e depois o C Sharp, né, que a gente considera que é um C+++++, né? Por isso que a gente tem a tralha ali, né? Se a gente colocar os sinais de mais ali, a gente vai ter uma tralha, né? Só que o C Sharp é uma linguagem de alto nível. Então, quando a gente precisa trabalhar com performance, a gente opta por linguagens de baixo nível. Mas isso não quer dizer que o C Sharp não é performático, não. Longe disso. O C Sharp ele tem uma performance muito boa, só que talvez pro propósito do Office 365, o Rust foi visto como uma opção melhor. E quando a gente fala sobre memória, aqui tem um outro ponto que a gente tem que levar em consideração, que é o ponto da memória heap e stack. Logicamente aqui também a gente tem a static memory, né, que toda vez que a gente cria algo estático, ele ocupa esse lado da memória, mas basicamente a gente tem duas divisões aqui, que é o heap e o stack. E são essas duas divisões que é muito confuso às vezes para nós desenvolvedores poder controlar isso manualmente numa linguagem gerenciada como o C Sharp. Então quando a gente fala em memória stack, a gente está falando basicamente dos tipos built-ins, dos tipos que já vem na linguagem, como por exemplo int e outros tipos, e quando a gente fala em heap, a gente fala naquele quarto da bagunça, né, aonde simplesmente pega uma referência e joga tudo ali dentro, que é quando a gente cria tipos complexos. Então hoje dentro da heap a gente consegue armazenar toda a referência que a gente tem, diferente de um value object, né, que a gente simplesmente salva o objeto, que isso é o caso da stack, que é o nosso famoso pacotinho de bolacha, né? E a heap é realmente a referência. É realmente quando a gente tem a referência de um objeto e a gente joga isso dentro do quarto da bagunça, né? E depois a gente busca. Só que, além disso, dentro da heap, a gente tem o LO e a gente tem o SO, né? Que é o Large Object Heap e o Small Object Heap. Então a gente tem essa diferença entre objetos grandes e objetos pequenos. Isso é dividido dentro da memória para que a gente consiga ter uma referência, para que a gente consiga buscar essa referência de forma mais aguçada. Só que tudo isso aqui que eu expliquei para vocês, pessoal, é somente a ponta do iceberg. É somente ali o que a gente conhece sobre gerenciamento de memória e de uma forma muito resumida. Eu posso sim fazer um vídeo sobre memória aqui explicando todos esses pontos para vocês. Inclusive eu já tenho um vídeo sobre heap e stack que eu vou deixar aqui no card, mas também deixa aqui nos comentários se tu quer um vídeo melhor sobre memória, que a gente passe por todos esses estágios da stack, né? Também tem toda a questão de desfragmentação de memória, né? Quando que acontece isso na stack, tem vários assuntos legais aí que a gente pode estudar. Só que qual que é o grande porém, na minha opinião? Quando a gente fala sobre performance e ter uma linguagem de alto nível como o C Sharp, pode ser um desafio muito grande do que a gente pegar uma linguagem de baixo nível como o Rust e simplesmente colocar o Rust dentro dessas aplicações que a gente precisa ser mais performático. O Rust ele tá vindo com muita força, mas é um propósito
Rust diferente do C Sharp, por isso que eu disse para vocês no início do vídeo que o C Sharp não vai ser descontinuado, né? O C Sharp vai continuar sendo utilizado em outros produtos da Microsoft, visando que o C Sharp é uma linguagem da Microsoft, mas quando falou-se em performance, principalmente no principal produto, digamos assim, ou no produto que eles têm mais requisições, que é o Office 365, eles optaram por trocar isso, por colocar uma linguagem de baixo nível, né? Uma linguagem mais próxima do baixo nível, que é o Rust, que é uma linguagem que está em alta hoje, né? Assim como outras linguagens que surgiram, que estão em alta, né? Como, por exemplo, o próprio Go, né? Uma linguagem que está bastante em alta, mas são linguagens que têm propósitos diferentes. Então, se a gente pudesse resumir ainda mais esse vídeo, na minha opinião, a Microsoft mudou o core do Office 365 para Rust pela questão de performance e principalmente porque o Rust é uma linguagem de mais baixo nível, então todo esse controle de memória eu tenho ele nas minhas mãos, eu consigo ter ele de melhor forma para que eu consiga usar ou realmente limpar minha memória, enfim, o que eu consiga fazer com a memória, eu consigo ter aquilo no controle do meu código e eu deixo de usar recursos da linguagem gerenciada, como o próprio C Sharp, que a gente falou sobre o Garbage Collector, a gente tem o Block Unsafe também, mas é muito mais complexo de utilizar isso quando a gente precisa ir mais no core da máquina e mais ali no 0 e 1, que é o que a CPU ali, né, o Central Processing Unit, é o que ele consegue ler. Então o vídeo de hoje foi só um vídeo breve para poder falar para vocês a minha opinião também sobre essa questão da troca da linguagem e também para acalmar sobre essa questão de C Sharp não tem mais espaço, C Sharp vai ser descontinuado. Não, isso está muito longe, eu acredito que não vai acontecer. É só uma questão de produto, é uma questão de mercado, é uma questão de demanda que eles tiveram, assim como o C Sharp é utilizado em diversos outros produtos que atende muito bem e que não vai ser trocado por outra linguagem. Então, eu espero que esse vídeo tenha ficado claro para ti essa questão de memória, mas como eu disse, isso é um oceano de informações e muitas vezes a gente conhece só a ponta ali do iceberg, tem muita coisa para baixo ali que a gente precisa estudar ainda, mas eu espero que esse vídeo tenha ficado claro para ti e eu te agradeço por ter ficado comigo aqui até o final do vídeo. Fica bem, bons códigos, eu te vejo na próxima e até mais.